peso invisível da quaresma. Desde pequeno, sempre ouvi minha avó dizer que quaresma não era um tempo como os outros. Ela falava que era um período de recolhimento, silêncio e respeito. É quando o céu fica mais atento e o inferno mais atrevido, dizia com os olhos sérios. No começo eu achava exagero, mas teve um ano em que tudo mudou, e eu entendi o que ela queria dizer. Foi num tempo em que eu ainda morava no interior, numa casa simples com quintal de terra batida e galinhas soltas. Era uma noite quente de março, durante a quaresma. Eu fui dormir mais tarde do que o normal, distraído com o celular, vendo vídeos no escuro. Lá pelas 3 da manhã, acordei com um peso no peito, uma sensação ruim, como se alguém me olhasse do pé da cama. Não vi ninguém, mas senti. Era um frio seco, mesmo com o calor. Me encolhi debaixo do lençol e rezei como minha avó ensinou. Na manhã seguinte, contei para minha mãe. Ela apenas disse: "Você mexeu com coisa que não entende." Durante a quaresma, a alma da gente fica mais aberta, mais sensível. Tem que cuidar do que vê, do que ouve, do que fala. A partir dali, comecei a perceber pequenas coisas estranhas, espelhos embaçados sem razão, um cheiro de vela que aparecia do nada, o rádio ligando sozinho por um segundo. Foi então que recebi o convite da minha madrinha para passar um fim de semana na roça dela, perto de um povoado onde quase tudo parava durante a quaresma. Cheguei numa sexta-feira e logo percebi o silêncio diferente. As pessoas evitavam brincadeiras, as rádios só tocavam músicas religiosas, e ninguém ficava na rua depois das 9 da noite. Na casa da minha madrinha, as lamparinas ficavam acesas mesmo com luz elétrica. Ela dizia que espantava coisa ruim. À noite, sentamos para conversar e ela contou sobre um homem que, certa vez, riu durante uma reza na Sexta-feira Santa e perdeu a fala por 3 dias. "Não se deboche do sofrimento de Cristo, menino", ela disse, enquanto fazia um sinal da cruz. Na madrugada de sábado para domingo, acordei com um barulho de correntes. Sim, correntes. Olhei pela janela e vi algo que até hoje não sei explicar direito. Uma sombra atravessava o quintal, como se estivesse vestida com um manto. Não dava para ver rosto nem corpo, só uma silhueta escura e lenta. Não parecia ameaçadora, mas o medo me travou. Rezei baixinho até a sombra sumir atrás do curral. No dia seguinte, falei com Dona Áurea, a benzedeira do povoado. Ela apenas confirmou: durante a quaresma, as almas penadas ganham mais liberdade. Nem todas são más. Algumas só querem ser lembradas. Mas tem que ter respeito. Muito respeito. Ela me deu um ramo de arruda e um copo de água com sal grosso. Mandou deixar debaixo da cama. Depois daquele domingo de Páscoa, voltei para minha casa com a sensação de que algo tinha mudado em mim. A leveza do mundo parecia ter voltado, mas dentro de mim ainda existia uma pontinha de medo. Um receio que não dava nome, só sentia. Era como se eu tivesse tocado em algo que o ser humano não devia tocar. Por mais que a quaresma tivesse acabado, parte dela ainda vivia em mim. Comecei a perceber que as pessoas ao meu redor também estavam diferentes comigo. Minha mãe disse que eu andava mais calado, como se tivesse voltado mais velho. Meus amigos notaram que, às vezes, eu parava de falar do nada e olhava para o vazio. E era verdade. Às vezes, eu sentia que algo me observava mesmo em plena luz do dia. Certa noite, já em abril, acordei de súbito às 3 da manhã, a famosa hora morta que minha avó sempre dizia ser a hora em que os portais se abrem. O quarto estava gelado e o silêncio parecia pesado demais. Não ouvi barulho, nem vi nada, mas senti a mesma presença da casa da madrinha. Aquela energia densa, como se o tempo tivesse parado. Me encolhi na cama e rezei um Pai Nosso. Só consegui dormir quando o galo cantou. No outro dia, fui visitar um senhor chamado Sebastião, que era conhecido como guardador de histórias na cidade. Ele ouvia, registrava e contava os casos sobrenaturais da região. Quando contei o que vivi, ele ficou sério e disse: "Você abriu um canal, meu filho, e uma vez aberto, só fecha com fé e silêncio." Me deu um terço de madeira antiga, dizendo que fora benzido numa missa de finados. Os dias que se seguiram foram estranhos. Minhas plantas começaram a murchar, mesmo com água e sol. Um espelho do meu quarto trincou no meio da madrugada, com um estalo seco. Meu cachorro, que sempre dormia aos meus pés, passou a evitar meu quarto.
latia para o vazio, rosnava e às vezes uivava do nada. Tudo isso me fazia lembrar o que a madrinha tinha dito. Nem tudo quer te fazer mal, mas tudo quer ser notado. Comecei a pesquisar mais sobre a Quaresma. Descobri que, em várias partes do mundo, esse período é tido como um tempo de grande transição espiritual. As linhas entre o visível e o invisível ficam mais finas. Há relato de sombras que sussurram, de preces que respondem sozinhas e de pessoas que simplesmente desaparecem por um tempo para depois voltarem diferentes. Falei com uma freira do convento da cidade, irmã Rosália. Quando contei meus sonhos, ela não se assustou. Pelo contrário, me disse que os sonhos com cruzes e caminhos são comuns em pessoas com sensibilidade espiritual. Você está sendo chamado para algo. Talvez uma missão. Talvez um aviso. Reze, mas não fuja. Ela disse. Confesso que me deu medo, mas também uma curiosidade que eu não sabia explicar. Na segunda quaresma após aquele ano, voltei para a casa da madrinha. Queria encarar meus medos. E foi ali que entendi algo importante. A casa, as pessoas, as histórias, tudo fazia parte de um ciclo maior. Não era só comigo. A vizinha dela contou que durante a Semana Santa ouvia vozes rezando do lado de fora da janela. Outro rapaz, que vendia milho na feira, disse ter visto uma cruz de fogo flutuando numa madrugada. O povoado, todo ele, parecia viver entre dois mundos nessa época. As crianças eram mantidas em casa, as músicas paravam, as brincadeiras cessavam. Era como se o próprio tempo segurasse a respiração. A fé era a única proteção, e qualquer deslize podia abrir uma porta errada. Minha madrinha repetia sempre: Quaresma não é só sacrifício, é reconhecimento, é saber que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver. Na última noite da visita, antes de ir embora, caminhei até a igrejinha do povoado. Me sentei num banco, sozinho, no escuro. Lá dentro, o silêncio era quase sólido. Me ajoelhei e rezei como nunca. Não pedi nada, só agradeci. Quando me levantei, ouvi o sino tocar uma única vez, e ninguém estava lá para puxar a corda. Desde então, toda quaresma eu rezo. Rezo mesmo sem saber o que estou enfrentando. Porque agora eu sei, existe algo, uma força, uma presença. E se você estiver aberto, ela te vê, te toca e, às vezes, te transforma. O silêncio das 3 da madrugada. Sempre ouvi dizer que a quaresma é tempo de recolhimento, respeito e silêncio. Na minha infância, lá no interior da Bahia, principalmente perto de Dom Basílio, meus avós diziam que nessa época o mundo dos vivos e dos mortos fica mais próximo. E que, especialmente na Sexta-feira Santa, o que era invisível anda entre nós. Mas foi só muitos anos depois, quando eu já era adulto, que descobri na pele o peso dessas histórias. Era a véspera da Sexta-feira Santa. Fui passar uns dias na casa da minha avó, numa fazenda antiga, dessas com janelas largas e chão de madeira que rende com qualquer passo. Tudo estava calmo, como sempre era nessa época do ano. Nada de rádio, nada de risos altos, nada de carne no almoço. Só o barulho do vento no capim e o estalar do fogo no fogão de lenha. Mas naquela noite, algo estava diferente. Tinha um silêncio pesado, como se o próprio ar estivesse esperando alguma coisa. Lá pelas 2 da manhã, enquanto todos dormiam, eu fiquei na sala, deitado numa rede, apenas ouvindo os grilos lá fora. A lamparina lançava sombras dançantes pelas paredes. O velho relógio de pêndulo da parede, presente do bisavô, marcava as horas com um rangido grave. Quando bateu 3 horas, 3 badaladas secas, senti um arrepio subir pelas costas. E então, vieram 3 batidas na porta. Toque, toque, toque. Achei que podia ser algum parente atrasado, um vaqueiro passando pela estrada. Abri a porta devagar e não tinha ninguém. O terreiro estava vazio e a lua cheia só iluminava o mato balançando devagar. O chão de terra batida não tinha marca de passo. Nenhum som, nenhum vulto, nenhum animal. Fechei rápido, o coração disparado. Foi quando notei que a lamparina se apagara sozinha. Na parede oposta à rede, uma sombra se movia, mesmo sem luz. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma. Era uma silhueta de alguém, alta, parada, com os contornos tremeluzindo como fumaça. Não tinha rosto, nem olhos.
mas eu senti que me olhava. Corri para o quarto da minha avó. Encontrei ela acordada, sentada na cama, rezando com o terço nas mãos. Sem que eu dissesse nada, ela sussurrou: "Você abriu, né? As 3 batidas. É o aviso. Eles passaram." Ela falava das almas penadas da Quaresma, uma procissão de espíritos condenados que andam pelas estradas do mundo procurando paz. E quem abre a porta nesse horário convida para dentro aquilo que não devia entrar. Ela me contou que quando era nova, o pai dela também abriu a porta às 3 da manhã. E naquela mesma noite, sonhou com uma fila de vultos caminhando devagar pelo terreiro. Homens, mulheres, crianças, todos de branco, carregando velas acesas e com os rostos cobertos. Um deles tocou seu ombro no sonho. Ele acordou suando frio, com febre, e nunca mais falou normalmente. Voltamos para a sala e começamos a rezar. Ela espalhou sal grosso nos cantos da casa e borrifou água benta até a lamparina reacender sozinha. A sombra desapareceu devagar, como fumaça sendo soprada. Mas o relógio parou. Até hoje, toda sexta-feira santa, ele para as 3 da manhã. Não adianta trocar pilha, nem levar no relojoeiro. Na manhã seguinte, o ar da casa estava denso, mais frio que o normal. As galinhas não botaram, o galo não cantou, e nosso cachorro, o Trovão, ficou o dia inteiro encolhido debaixo do banco da varanda, gemendo baixinho. Quando meu primo foi buscar água no poço, encontrou lá dentro um pano preto enrolado num espinho. Ninguém sabia de onde veio. O mais assustador foi quando, à tardezinha, vimos pegadas pequenas de cera pela cozinha, como se alguém tivesse caminhado descalço, vindo da sala até o altar da avó. Só que ninguém tinha passado ali. Só a vela do altar estava gasta, embora ninguém a tivesse acendido naquela noite. No domingo de Páscoa, na missa, o padre falou sobre a importância do silêncio e da reverência na Quaresma. Disse que há um tempo de falar e um tempo de calar, um tempo para rir e um tempo para respeitar a dor sagrada, e que quem ignora esse tempo pode cruzar com o que não entende. Desde então, nunca mais dorme na sala. Toda Quaresma, coloco alecrim nas janelas, uma cruz de palha na porta, principalmente, nunca mais abro a porta depois da meia-noite. Minha avó dizia: se ouvir batidas na madrugada da sexta-feira santa, não levante. Não é gente, é aviso. E até hoje, sempre que chega a Quaresma, às 3 da manhã, eu acordo sem querer. O relógio está parado. O silêncio volta. E, por um instante, o ar pesa de novo, como se alguém ainda estivesse ali, esperando a porta abrir. Noite de sombras, lobisomens, almas e a porca dos 7 leitões. Eu cresci ouvindo histórias. No terreiro da casa da minha avó, entre o cheiro de café passado na hora e o rende das cadeiras de palha, os mais velhos contavam casos de fazer o cabelo arrepiar. Mas nenhuma daquelas histórias se compara ao que vivi numa noite de Quaresma, quando o céu parecia mais pesado, o silêncio mais fundo e as sombras mais vivas. Era uma sexta-feira santa. Me lembro porque estávamos todos em casa, em silêncio, como manda a tradição. Minha mãe não deixava a gente ligar rádio, nem acender luz demais. Dia de luto, menino, respeite. Era quase meia-noite quando ouvi um uivo vindo do mato, um som grosso, dolorido, que fez meu estômago revirar. Corri para a janela, o que vi gelou minha espinha. Um vulto alto, peludo, de olhos que brilhavam vermelho. Um lobisomem, do jeito que o povo sempre descreveu. Ele andava devagar, farejando o chão, como se estivesse caçando algo. Não fez barulho algum, nem mesmo quando pulou o cercado da horta e sumiu no mato. Travei a respiração. Rezei com os olhos fechados até o dia clarear. Naquela mesma semana, ouvi dizer que uma procissão de almas passou pela estrada do cemitério. Era sempre assim nessa época. Gente aparecia pálida, dizendo que viu vultos carregando velas, todos em silêncio, com um padre sem rosto à frente. Um primo meu jura que ouviu sinos tocarem sozinhos na capela, mesmo estando trancada há dias. A vila ficou inquieta, mas a coisa mais assustadora foi a aparição da porca dos 7 leitões. Eu já tinha escutado a história de uma mulher que, por ter feito 7 abortos, foi amaldiçoada a vagar nas noites santas como uma porca monstruosa, arrastando 7 leitões chorosos atrás de si. Achava que era invenção, até aquela noite.
Eu voltava da casa de um amigo por uma trilha no meio do mato. A lua mal iluminava o chão. Ouvi primeiro os grunhidos. Depois, vi. A criatura era enorme, com pelos grossos, olhos em brasa, e de seu ventre pendiam os 7 leitõezinhos, gemendo de um jeito quase humano. Ela me olhou. Não atacou. Só grunhiu fundo, como se me amaldiçoasse com o olhar. Corri como nunca na vida. Por dias, não consegui dormir direito. Meu avô dizia que, na quaresma, o mundo dos vivos fica frágil. É como uma cerca quebrada entre a gente e o outro lado. Tudo passa, lobisomens, assombrações, e até gente que a gente achava que já tinha ido. Ele contava que, quando era jovem, viu um homem morto caminhar em procissão. Quando tentou falar, a voz não saiu. A alma penada apenas olhou, sorriu com os dentes pretos. Teve um rapaz da vila, Zé Bento, que achou graça dessas histórias. Disse que era tudo lorota de velho. Na frente de todos, chutou um altar de Cosme e Damião que ficava no pé de uma árvore. No mesmo dia, sumiu. Encontraram ele 2 dias depois, todo arranhado, amarrado numa cerca, sem lembrar de nada. Mas desde então, andava pelos cantos, falando com o nada, como se visse gente invisível. A vila toda ficou diferente durante aquela quaresma. Os animais latiam para o vazio. As velas apagavam sozinhas. E até o sino da igreja tocava sem ninguém puxar. As benzedeiras estavam sobrecarregadas. O povo evitava sair depois do pôr do sol. As janelas ficavam fechadas. Só se ouvia os sussurros das orações. Uma noite, ouvi batidas na minha janela. Olhei e não vi ninguém. Mas, quando me virei, senti um peso no quarto, um frio diferente. Não era vento, era presença. Uma tristeza funda tomou meu peito. Depois soube que, naquela mesma hora, uma vizinha faleceu. E dizem que sua alma passou por todas as casas onde ela já tinha feito o bem, se despedindo. A última coisa que vivi naquela quaresma foi o que me fez mudar de vez. Fui levar uma vela na encruzilhada, como o povo recomenda para afastar o mal. Quando acendi, ouvi um relincho. Um cavalo, mas sem cavaleiro, passou a galope e atravessou a estrada sem pisar o chão. Flutuava, os olhos brilhavam. Era o cavalo fantasma, do qual só ouvia em causos. Caí de joelhos, tremendo. Quando me levantei, a vela ainda queimava, mas o tempo parecia ter parado. Desde então, respeito cada dia da quaresma. Não danço, não canto, não zombo de nada. E toda sexta-feira santa, deixo um pedaço de pão e uma vela acesa no batente da porta. Não é superstição, é cuidado, porque quem já viu a noite se encher de sombras, entende que há coisas que não são para entender, são para respeitar.